Deus. Esse assunto é sério. Então deixe-me colocar algo aqui para vocês. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, há um detalhe muito importante. E esse detalhe, para mim, ele é o fundamento de todo o movimento espiritual, de todo avivamento, de toda restauração, a eficácia do ministério da palavra. Ministério da palavra. Esta igreja, e eu quero limitar a isso, para que nós possamos ser bem objetivos na exposição da palavra aqui. Esta igreja, ela era caracterizada por dois grandes fundamentos: a verdade e o amor. A verdade como sendo uma designação da mensagem, do evangelho, do poder do evangelho. A fé desta igreja de Éfeso estava fundamentada aí, como tem que estar a nossa fé. Quando você estuda tanto a carta que Paulo escreveu aos Efésios, como as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, você vai encontrar a conexão da palavra fé e amor. E fé nunca pode ser entendida meramente ou de forma restrita como o nosso ato de crer, porque o nosso ato de crer tem um fundamento, que é a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Fé não é uma ideia vazia. Fé não é um produto da nossa mente. A fé, ela tem um fundamento, ela tem uma origem. Nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa fé, ela é derivada da sua palavra. O Evangelho de Cristo é Cristo. O Evangelho nos veio por meio de Cristo. O Evangelho nos leva a Cristo. Cristo e o Evangelho não podem ser separados. Então a fé está ligada a tudo isso. E aqui eu denomino a fé da verdade. A verdade, o Evangelho, a fé. Este é o fundamento. Então eu estou colocando essas três palavras em um só fundamento, na verdade. O outro detalhe que esta igreja tinha era o amor. Então vamos tentar, no tempo que temos aqui, ver esses dois fundamentos. Porém é muito importante que os irmãos façam essa associação da fé, verdade e evangelho. A palavra, o ministério da palavra. Esta foi uma das grandes operações de Deus nesta igreja, que se tornou um fundamento. A igreja de Éfeso era uma igreja solidificada, edificada na palavra. Como eu disse, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra comunidade cristã daquele tempo, Paulo desgastou tanto sua vida para poder expor o evangelho. Ele chega a dizer que ele havia se gastado para poder revelar, trazer a eles todos os desígnios de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Mas eu gostaria que você olhasse comigo aqui o versículo 8 do capítulo 19 do livro de Atos. Atos, capítulo 19, o versículo 8. Atos 19, versículo 8. Diz assim: Durante 3 meses, estão vendo aí? Na sinagoga, Paulo falava ousadamente, discutindo com os ouvintes e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora veja a sequência dos textos. Mas, como alguns ficassem endurecidos, incrédulos, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Que testemunho, irmãos! Que testemunho é esse? Estão vendo aí esta frase, falava ousadamente? No texto grego, nós temos apenas uma palavra para essa frase. A tradução desta palavra fala de ousadia no falar com firmeza, falar com autoridade, com confiança, falar com coragem.
Meus irmãos e irmãs, eu digo para vocês, sabe o que tem retardado o avivamento? É que muitos irmãos não estão entendendo o que é ministério da palavra. Alguns acham que o ministério da palavra é discursar, trazer informação. Muitos acham que o ministério da palavra é dar curso. A gente fala como se estivesse dando curso. Ministério da palavra é falar com a autoridade de Deus, é falar com ousadia espiritual, é falar com firmeza, é falar com franqueza, é falar com conhecimento. Porém, tudo isso tem que ser derivado de um coração devocional, de uma palavra que é gerada de joelhos, e não com uma caneta ou com um computador aberto na frente, ou com o Google. Este é o sentido desse termo. Aqui há algo que nós temos que entender. Quando você estuda esta palavra, aqui, é parresia zomai, é a palavra no grego, da onde vem a palavra ousadia.